Bem-vinda para um dos vídeos mais práticos e direcionadores da sua carreira como psicóloga autônoma. Bem-vinda, mulher! Que bom que você está aqui. Já começa curtindo esse vídeo, ele vai ser muito útil para você. E não se esquece de deixar um comentário aqui me falando o que você achou. Esse é um vídeo que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei. Porque, na minha opinião, analisando a minha carreira, demorou muito tempo para eu chegar num lugar realmente satisfatório. Eu conseguia perceber meus avanços, os meus ganhos, conseguia perceber que eu não estava sempre no mesmo lugar, mas foi muito difícil para mim fazer essa evolução. E quanto mais eu fazia evolução, mais parecia que eu não ia chegar aonde eu realmente desejava. Então, hoje que eu mudei para fora do Brasil, hoje que eu tenho um casamento aqui, hoje que eu consigo fazer um faturamento de 6 dígitos por mês com a minha empresa. Hoje os pontos estão todos interligados e eu tô muito feliz com isso, mas eu precisei comer bastante farinha para chegar nesse nível. Então o que eu quero? Eu quero que você saia daqui com esse plano que eu montei. Ele é um plano de remuneração de R$ 20.000 para psicólogas. Tô olhando para você, tô olhando aqui para um documento que eu escrevi. E eu vou te falar o que precisa acontecer, como que vai ser o seu balanço de faturamento e o seu balanço de horas para você chegar nesses R$ 20.000. E eu quero te dizer também o seguinte, o que eu vou falar aqui está restrito a números. Existem algumas ações de marketing que você pode e precisa fazer, marketing e vendas. Então, de repente, você pode querer voltar no primeiro vídeo de janeiro que eu deixei aqui e no segundo vídeo de janeiro que eu deixei aqui também, porque esses são vídeos que vão falar sobre marketing e comportamento. Eu tô falando lá como iniciar no Instagram, tô falando como ter um comportamento de vendas, e aqui eu tô falando para você como você vai organizar os números. Então, esse é o meu plano R$ 20.000 para psicólogas, considerando toda a nossa realidade de psis. Prontas? Vamos lá então. Ó, o que vai acontecer aqui? Eu logo percebi na carreira que eu não queria ficar trabalhando muitas horas, porque o trabalho de clínica, ele é um trabalho bem desgastante. Então, eu comecei fazendo RH lá atrás, trabalhando com recrutamento e seleção. Isso levava 8 horas do meu dia, porque eu trabalhava num regime CLT. Então, eu ficava de 9 às 18 na empresa e eu voltava para atender, porque eu tinha muito desejo de continuar alimentando a minha carreira clínica. Além dessa questão financeira ali de ser um complemento de renda, era algo que eu desejava muito fazer. Essa foi a verdadeira razão pela qual eu me tornei psicóloga. Eu amo o trabalho de clínica, faço até hoje, mesmo não precisando fazer. Então é realmente algo que me faz muito feliz. E aí, quando eu começava a fazer essa questão da clínica, eu sempre me via com muita dificuldade de cobrar um preço que eu achava interessante. Era muito difícil para mim chegar na frente do paciente e falar, olha, o preço da sessão é 200 e tanto. E eu sabia que eu merecia esse preço. Não só por todo o estudo teórico que eu tinha, mas eu estava num lugar da minha carreira que eu estava acumulando muito conhecimento prático. Eu estava dentro de uma empresa, eu tinha muita vivência ali, eu convivia com todos os tipos de pessoas, diferentes cargos. Então, isso me trouxe muita bagagem para colaborar na vida das pessoas. Hoje, eu falo com tanta segurança sobre carreira, porque eu tive toda essa vivência lá atrás e eu também sempre fui muito apaixonada em fazer minha vida acontecer. Então, à medida que eu ia tendo essa experiência lá no CLT, eu também tinha as minhas outras batalhas, meus outros objetivos internos e tudo isso se formava como uma bagagem muito forte, muito potente para uma terapeuta jovem, né? Então, eu tinha realmente toda essa noção, eu só não sabia como cobrar. Então, se eu pudesse me dar um conselho para a Rebeca lá de trás, eu falaria, olha, pode cobrar caro, é preferível que você não tenha um paciente na tua cartela aí que paga barato para você ter espaço de tempo, de agenda, para quando você conseguir fazer uma negociação mais vantajosa para você. E não tem nenhum problema em você conduzir a sua carreira para que ela seja vantajosa para você. Então, existe um tabu muito grande dentro da psicologia, que talvez quando eu comecei era mais forte ainda. Eu tenho certeza que com esse trabalho que a gente desenvolve aqui nas redes sociais, o tamanho que as redes sociais ocuparam nas decisões, na rotina de cada pessoa, impactou bastante nessa visão reformulada, graças a Deus, né? Que a gente não tem mais hoje tantas papas na língua ao cobrar caro, a gente não tem mais tantas barreiras assim, mas ainda existe, não é um problema que eliminamos, é um problema que melhoramos, que evoluímos, mas que ainda precisamos olhar
para esses pontos. Então, lá atrás, era muito difícil se colocar num lugar de merecimento em relação à própria carreira. Eu sempre pensava assim, não, mas peraí, tantas pessoas que são mais experientes do que eu estão cobrando mais barato do que eu nesse momento, ou então estão cobrando um preço que não é tão mais caro do que eu cobro agora. Para onde que eu tô indo então? Eu deveria estar muito agradecida, inclusive, de ter paciência. É uma lavagem cerebral tão grande que acontece que você começa a achar normal que você não tem pacientes te procurando. Tá entendendo? Então, eu comecei a ficar muito incomodada com isso. Isso começou realmente a me machucar, de um lugar assim, de machucar mesmo, sabe? Pensar, gente, não é possível que eu fiz todo esse esforço, levei minha faculdade tão a sério para chegar nesse lugar tão inóspito da carreira. Então, eu comecei a ficar muito incomodada com isso. E aí, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para cobrar mais caro. Eu não tinha esses culhões de chegar na frente do paciente e pedir um preço mais caro. E eu aceitei isso por muito tempo. Essa seria a primeira coisa que eu combinaria com a Rebeca lá de trás. Não aceita esses preços só porque tem outras psicólogas fazendo, só porque na sua região esse é o preço mandatório, só porque as pessoas, pacientes, acham que você tem que primeiro fazer o nome. Ninguém tem que achar nada, entende? Ninguém tem que achar nada da sua carreira. Você precisa lutar suas batalhas. Então, se você sabe que existem psicólogas que cobram 250, 350, tem gente no meu programa que cobra 575 a sessão. Já vi psicólogas dentro dos meus programas cobrando até mais. Qual é o problema? Quem é que tá lá para dizer o contrário, sabe? Agora, sim, existe uma responsabilidade sua em construir um marketing que atrai essas pessoas, porque pacientes, clientes que pagam esse valor, a gente não encontra eles em cada esquina. Então, essas pessoas são pessoas que querem ser atendidas dentro de um padrão mais alto, querem ser atendidas com aqueles comportamentos que eu mencionei no vídeo anterior. Então, é bem importante que você tenha toda essa visão, essa visão mais global sobre o que envolve o cobrar alto. Envolve você se posicionar socialmente perante uma classe de profissão, envolve você se posicionar com você, e talvez esse seja o maior posicionamento que a gente faz, e também envolve você construir um marketing e uma reputação que façam as pessoas quererem, tá? Bom, esse é um primeiro ponto. Demorei aqui um tempo falando disso, pensei que o vídeo ia ser curto, mas as ideias vão surgindo e pontos que eu preciso falar pra você, porque eu tenho certeza que não são pontos únicos aqui da minha carreira. Eu trabalho com psicóloga já há 5 anos, ensinando psicólogas. Foi um lugar que caiu no meu colo, que eu profissionalizei. Depois, nunca tive desejo disso, mas quando eu comecei a perceber a necessidade, eu dei a minha vida, a minha alma, o meu melhor para fazer isso pelas psis. Então, é nesse lugar que a gente tá? A gente não tá no melhor senso de merecimento, no melhor posicionamento de classe. Estamos agora fazendo uma certa evolução em relação à percepção das pessoas em relação ao nosso trabalho. Então, existem muitos pontos ainda a serem evoluídos. Não acho que vai ser fácil, mas é possível. E só por ser possível, aí, minha filha, o impossível a gente faz acontecer, entendeu? Então, bora atrás disso, tá? Então, esse é um ponto aqui da carreira. E depois, a outra inteligência que eu ainda não tinha desenvolvido, que depois foi através de alguém que eu considero que Deus colocou na minha vida ali para me guiar, é a inteligência de negócio. Então, tudo bem, você pode agora estar olhando esse vídeo, assistindo esse vídeo, pensando, não, eu só quero consertar a minha clínica, eu só quero reposicionar minha clínica, e eu entendo você. Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade em olhar para outros pontos da minha carreira que não fossem só a clínica. Não é um lugar muito intuitivo nem natural, não somos ensinados na faculdade, tudo isso é verdade, mas é importante você olhar. Porque quando você olha para isso, você vai percebendo que existem outros pontos que você pode colocar na sua carreira para que essa carreira sirva mais você. Especialmente nós, mulheres, que temos aí as nossas demandas femininas, a gente menstrua todo mês, a gente tem filhos, nós somos mães, a gente precisa de um modelo de trabalho que seja diferenciado, tá? A gente precisa de mais conforto no trabalho. Então, é muito justo e necessário para você que você pense na sua carreira como um lugar que é um lugar de conforto para você. Na medida do possível, claro, que seja um lugar também não só de conforto, mas de serviço, que a tua carreira sirva a você. A primeira vez que eu fiquei muito incomodada
com a configuração da minha carreira nesse sentido, porque até então eu não tinha pensado nisso, foi em 2020, quando, na altura do Covid, eu fiquei doente por 2 semanas. E naquelas semanas, eu tive um déficit total do faturamento que eu fazia em 2 semanas. Então, isso significava que na época eu faturava ali uns 10, 12 mil por mês na psicoterapia. Já tinha evoluído bastante na questão de pedir o meu valor. Ainda tinha alguns pacientes para trás para fazer um reajuste. Mas o que é importante te dizer é que eu não tinha nada além disso. Nada além disso. E nessa época eu já tinha saído do CLT, nessa época eu já não trabalhava mais no CLT, que era outra transição, que eu não vou dar tanta atenção aqui, mas que eu fiz porque eu não estava me sentindo mais tão satisfeita naquele lugar do CLT. Várias questões, tá? Que eu não vou entrar aqui. E aí, eu percebi que eu não podia contar só com as minhas horas, né? Porque eu fiquei doente 2 semanas. Eu queria? Não. Eu tinha agenda para isso? Não. Não tinha agenda, não tinha tempo, não tinha nada. Só que eu comecei eu fiquei doente, não tinha muito o que fazer. E eu percebi assim, caramba, se eu não der um jeito nisso, qualquer coisa que acontecer, das duas, uma. Ou eu vou ficar sem dinheiro. O que a gente faz sem dinheiro? Ou eu vou negligenciar os meus limites. E mesmo com doente, desmaiando, eu vou estar pronta para atender. É isso que eu quero da minha carreira? Não é. E quando eu for mãe? Vai ser assim? Eu vou deixar meu filho chorando? Vou deixar meu filho para trás porque eu vou trabalhar? Não. Não é isso que eu pretendo. Então, e sou filha de uma mulher que trabalhou muito, tá? Durante a vida inteira. Então, não tem nenhuma questão com relação a isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar se quiser, né? Eu adoro trabalhar. Não me vejo sendo uma mãe que não trabalha. Então, tem várias questões. Mas é importante que você pense de um lugar onde você possa escolher. Porque se você tem outros pontos na sua carreira que te permitam escolher, você consegue decidir como que vai ser sua rotina, sua vida, onde que você mora. A pior coisa que existe é você ter que aceitar decisões das circunstâncias. Não é legal a gente pensar nisso. Então, eu falei tudo isso para te dizer que eu comecei a fazer infoprodutos. E infoprodutos hoje, pode ser que você conheça, pode ser que você não conheça o que é, mas são produtos digitais que você vende independentemente da sua presença. Então, quando você começa a fazer Instagram, quando você começa a se posicionar, ganhar autoridade, ganhar referência, ganhar voz ali, ganhar audiência, as pessoas começam a querer estar perto de você. Só que o maior erro da psicóloga é achar que as pessoas só vão querer estar perto num contexto de psicoterapia. E eu não culpo vocês. Eu sei, porque eu também já passei por isso. Mas é importante dizer que não é só nesse lugar que a pessoa pode andar perto de nós. Nosso conhecimento pode servir essa pessoa em formato de aulas gravadas, em formato de imersões, em formato de workshops, em formato de cursos, tá? Por mais que você veja que as pessoas estão com ranço de curso, com ranço de mentoria, sempre existe lugar para uma boa profissional fazer a diferença através dos infoprodutos. Então, é muito importante que você pense em todos esses pontos, tá? Em todos esses pontos. E agora, depois que eu dei essa introdução, eu finalmente vou te falar como que deve ser um planejamento de 20 mil reais para as psicólogas, considerando uma carga horária de trabalho que não superpasse ali a carga de 6 horas, tá? Então, 8 horas de trabalho num dia, eu acho bem pesado. 8 horas de trabalho num dia de psicoterapia, inadmissível. De psicologia, que não seja só psicoterapia, mas tem ali uma conjunção, uma conjugação com os infoprodutos, eu acho um pouco mais maleável, mas eu acho que 8 horas por dia não é uma carga horária que favorece a nossa vida, não favorece a nossa necessidade de repouso durante o ciclo menstrual, não favorece a nossa maternidade, não favorece as nossas necessidades femininas. Tudo bem, eu já passei por esse lugar, eu sabia que eu queria sair e saí. Outras psicólogas estão saindo por conta aqui da minha orientação, que elas querem isso também, e eu te convido a pensar em como que você quer que a tua carreira esteja daqui a uns 2 anos. Então, como que fica isso, tá? Primeira coisa, a gente precisa... Vou começar o plano agora, hein? Agora eu vou começar o plano. Não vai passar de 20 minutos esse vídeo aqui, eu já estou em 14. Ó, a gente precisa nivelar nosso preço de sessão. Então, eu já te falei que é difícil, já te falei que pode ser bem complicado por conta de tantas coisas, mas também, ironicamente, é mais fácil do que você pensa.
Existe uma certa dificuldade, mas não é essa dificuldade que você está pensando, é uma dificuldade um pouco menor. Porque muita gente faz isso. Muitas psicólogas estão no valor bem legal de sessão. Então, o mínimo que você deve cobrar, o mínimo dos mínimos, é R$ 200 a sua hora. Mínimo. Mínimo. Se hoje você tá com pacientes aí que precisam ser reajustados, você precisa fazer uma subida com eles para eles chegarem aí. Às vezes você não consegue reajustar um paciente para ele pagar R$ 200 a hora assim logo de cara, mas ele pode pagar um pouco mais do que ele está pagando agora. E só isso já faz uma subida legal no seu faturamento mensal e no seu faturamento anual. Então, reajuste de pacientes e target, né, o alvo ali de faturamento, de preço mínimo de sessão é 200. Então, para você nivelar os 200 que não estão sendo cumpridos agora com os pacientes que você tem, você precisa jogar a tua sessão bem para cima. Então, você vai para 250. E aí você usa a técnica da ancoragem. Eu já expliquei lá no meu TikTok como que funciona isso. Mas rapidamente falando, você vai colocar R$ 300 para você fechar em 250 nas calls de venda, tá? Então é bem importante que isso aconteça. E aí você vai ter uma cartela de pacientes de 8 a 10 pacientes semanais. É isso que você tem que ter. Só. Ai, Rebeca, é impossível. Eu tô com 15, eu tô com 20, eu tô com 30, eu tô com 40. Já ouvi de tudo. Mas mesmo que você não consiga implementar isso hoje, se planeje para você implementar num futuro muito próximo, porque só aí você já ficou com 10 mil, tá? Então, vale a pena você construir o que for necessário para você chegar nesse preço de sessão. Construa marketing, construa reputação, construa conteúdo, crie conteúdo nas redes, não seja uma pessoa anônima, vai botar a cara no sol, vai se vender, sabe? Vai aprimorar o processo de venda, vai dar uma olhada em tudo isso porque é possível. Eu tenho certeza que você prefere estar com 10 mil garantidos no bolso todo mês e ainda ser muito mais habilidosa do que esse momento que você tá agora. Então, vamos trabalhar para isso. E aí depois você vai colocar produtos, tá? Então, terminei de falar da psicoterapia. Quais são os produtos que você consegue colocar? Bom, eu recomendo que toda psicóloga tenha um produto que a gente chama de produto de entrada. Ele é um produto barato, que a gente não resolve a vida do paciente, que ele tem que olhar e pensar assim, meu Deus, preciso de mais, tá? Não é pra gente fazer ali, não tem como a gente pegar um acompanhamento de psicoterapia e comparar com uma entrega de um produto de entrada. Então, ali no produto de entrada, ele vai custar de 100 a 200 reais, tá? 97 a 197. E ele vai ser em formato de imersão, ele tem ali 1 hora de duração, uma gravação. Você coloca alguns materiais PDFs e coloca ele para vender no seu Instagram. E aí, se você fizer as ações de venda, picos de venda, você pode mirar em 25 a 30 vendas por mês. E aí, isso vai te trazer uma renda extra de 5 mil reais. Tá bom ou quer mais? Tá? Então, você já saiu de um lugar que você não tinha nem 10 mil na clínica para ter 10 mil na clínica e para ter esse produto. Rebeca, eu quero muito executar isso, eu quero muito aprender como fazer isso, como que eu faço? Continua me escutando. E aí, depois, a gente vai conceber um produto, vai passar de 20 minutos sim, a gente vai conceber um produto que ele custe de 500 a R$ 1.000, que é em formato de curso. E esse você também vai ter ações de venda durante o mês para você vender aí uma determinada quantidade deles, tá? Então, se você for pensar, você pode vender ali uns 10 produtos desse por mês. Quando você me ouve falando assim, você pode pensar, Rebeca, não tem como vender 27 agora, ou 30 vendas lá do produto de R$ 200. Não tem como eu aumentar meu preço de sessão. Não tem como eu ter a pretensão de vender R$ 500 em uma inscrição. Minha audiência não está pronta. Talvez não esteja. Mas se você não começar, ela nunca vai estar pronta. Então, comece a testar. Comece a usar teu Instagram mais para vender. Se você não me segue no Instagram, comece a me seguir, porque lá vai se abrir uma outra cortina para você, de possibilidades, de coisas que você está fazendo. Segue meu TikTok também. E aí você vai entender que nós temos muito mais chão, muito mais solo para plantar do que imaginamos. E nesse solo que a gente planta, logo as sementes elas vão florescer. Vai se tornar um jardim bonito, sabe? Aquela coisa bonita, florida, cheia de frutos, fértil, porque você está plantando corretamente. Então, vamos pensar que você precisa implementar isso, tá? Esse é o plano de R$ 20.000.
R$ 10.000 com clínica e outros R$ 10.000 com infoprodutos dentro de uma esteira de infoprodutos, onde você tem um produto de entrada, um produto médio e um produto alto. Mas esse produto alto, ele é papo para outra hora, porque ele é muito específico. Ele precisa de mais coisas para acontecer, não é assim tão simples. Então, o que é simples é essa primeira parte aqui, que você pode começar a executar. Se você fizer reajuste de sessão, já vai ter mais dinheiro na sua conta. Se você fizer um fechamento de um paciente mais alto, já vai ter mais dinheiro na sua conta. Se você trabalhar teu marketing, o teu posicionamento, e se você tiver essas ofertas para vender, se você montar esses produtos, é mais fácil vender do que não vender. Então, só requer uma decisão sua e tudo o que você precisa fazer para isso. Eu quero te fazer um convite muito especial, que é para participar da minha jornada Jardim das Escolhas na semana que vem. Eu estarei aqui ao vivo nos dias 10 e 11 de fevereiro, às 7 horas da manhã, para ninguém perder, não vai ficar gravado. E é para nós falarmos sobre planejamento financeiro, planejamento profissional, planejamento pessoal e tantas outras demandas que a gente tem. Eu estou pensando especificamente nas mulheres que têm o ciclo menstrual, que querem engravidar ou que são mães. A nossa carreira precisa se encaixar dentro da nossa vida pessoal e não o contrário. Então você vai aprender como fazer esse faturamento aí de R$ 20.000 por mês sem se negligenciar, sem abrir mão da sua saúde mental, e eu vou trazer exemplos práticos para você. Para você se inscrever, você precisa clicar no link abaixo, porque eu só vou mandar o link da sala nesse grupo aqui. Então, se você não estiver lá, não tem como você saber. Um beijo, meu amor. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.